tudo bem? Que bom que estamos aqui novamente para dar respostas, né, às perguntas da lição da Escola Sabatina que estudamos, a lição de número 10. Você que talvez não tenha acompanhado, nós estamos estudando toda semana a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos, né, que incentiva aos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia a estudarem a Bíblia. Seria o equivalente à lição da escola dominical de nossos irmãos evangélicos que também acompanham este nosso vídeo semanal de estudos, né? Só que além do vídeo da lição, eu disponibilizo para vocês as respostas a algumas das perguntas, algumas dúvidas que ficaram dos alunos, né, que assistiram o estudo da semana anterior. E hoje eu vou responder para você algumas perguntas, algumas dúvidas referentes à lição de número 10. E aí no próximo vídeo você terá o estudo comigo da lição de número 11, em que estamos explorando o livro de Isaías. Tá bom? Então vamos aqui para as perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é da Eudina Decol, que diz assim: boa tarde, feliz sábado, Deus te guarde. Professor, é verdade que os judeus estão reconstruindo o Templo de Salomão? O que podemos esperar disso, já que eles ainda estão esperando a chegada do Messias? Veja, é propósito sim dos judeus, né, reconstruírem o templo em Jerusalém. Por quê? Eles creem que quando isso for feito, eles vão poder voltar a oferecerem sacrifícios, porque seria uma profanação oferecer sacrifícios fora do templo. Por isso que os judeus hoje não oferecem sacrifícios. Então, reconstruindo o templo, eles poderiam voltar a fazer sacrifícios e continuar aguardando o Messias. Os judeus não creram que Jesus Cristo tivesse sido o Messias. Então, para eles, o Messias ainda é e será guardado. Tá? Agora, se esse templo de Jerusalém for reconstruído, isso não tem relevância alguma para as profecias apocalípticas. Isso não tem relevância alguma para a escatologia bíblica. Por quê? Eu sei que muitos irmãos evangélicos creem, né, na restauração de Israel, né, e que tudo referente a Israel tem que se cumprir para que depois Jesus volte. Só que nós não fazemos, não somos dispensacionalistas, né? Nós não separamos a igreja de Israel. Nós cremos que a igreja é a continuidade do povo de Israel, tanto que Paulo chama a igreja em Gálatas 6,16 de o Israel de Deus. Então as profecias que não se cumpriram com o Israel literal, agora vão se cumprir com o Israel espiritual. Entre elas, a questão do templo. A Bíblia não enfatiza, nenhum judeu cristão, nenhum seguidor de Jesus enfatiza o templo em Jerusalém. Eles enfatizam a cidade santa que se encontra no céu. É por isso que eu digo que se eles reconstruírem, para a escatologia bíblica não tem nenhuma relevância, nenhum sentido. Tá? Então o que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versos 10 e 16. Veja a ênfase dos judeus cristãos. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui está falando de alguns heróis da fé, né? E aqui especialmente de Abraão nesse contexto, Isaac e Jacó, tá? Verso 16, mas agora aspiram os heróis da fé de Hebreus 11 a uma pátria superior. Eles nunca aspiraram à reconstrução do templo de Jerusalém, né? Depois que este foi novamente destruído e depois que eles tiveram a revelação, né, maior de que o que Deus quer restaurar realmente é o lar eterno dos salvos, né? Então, aspira a uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E a cidade celestial, que em Apocalipse 22, versos 9 a 27, é chamada de Nova Jerusalém. Então a Bíblia não promete a restauração do templo na Jerusalém terrestre. A Bíblia promete a nossa presença na Nova Jerusalém, de acordo com Hebreus 11, 10 e 16 e Apocalipse 22, 9 a 27. E mais um detalhe para complementarmos, em Apocalipse 20, 22, nós podemos ver, não é, que na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 22, que na Nova Jerusalém, o templo, né, na verdade Apocalipse 21, 22, o templo como construção vai perder a sua relevância porque Cristo terá terminado a sua obra de sacerdote e de sumo sacerdote, sua obra de intercessão e de juízo. Por isso Apocalipse 21, 22, falando da Nova Jerusalém, que é o foco dos judeus cristãos inspirados que escreveram a Bíblia, diz assim, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não quer dizer que o santuário celestial vai ser destruído, que é a morada de Deus. Quando ele diz que não viu santuário, quer dizer que todo o sistema do santuário que eles já um dia conheceram, e tanto o sistema, o ministério de Cristo, sumo sacerdotal, terá terminado. Então o templo vai ficar lá, o celestial, né, como decoração, como uma lembrança constante do plano de salvação. Tá bom? Então, é isso. A Bíblia não enfatiza realmente a reconstrução do templo em Jerusalém. A Bíblia enfatiza a Nova Jerusalém e a cidade santa que se encontra no céu. Tá bom? O Ailton Moura de Moraes pergunta o seguinte, professor, por que se diz segunda pessoa da divindade e não da trindade? Há alguma diferença? Não, não há diferença. Ambos os termos são certos, tá? Nós chamamos Jesus de segunda pessoa da divindade, porque ele é Deus, e chamamos ele de segunda pessoa da trindade, porque a trindade é uma doutrina bíblica. Alguns alegam assim, não, nós não cremos na trindade porque o nome trindade não está na Bíblia, mas isso não é argumento, né? Nós cremos em tantas coisas, em tantas doutrinas, que não há nomes para elas na Bíblia, mas as doutrinas estão inclusas. Na Bíblia, como disse uma vez Arnaldo Cristianini, né? Na Bíblia não se buscam nomenclaturas, se buscam fatos. A trindade é um fato. Então, um teólogo ou um estudioso vai criar um termo para descrever esse fato que está na Bíblia. Então, por exemplo, trindade não aparece na Bíblia, mas não aparece também milênio. A própria palavra Bíblia não aparece. Encarnação de Cristo não aparece. Né? Então, são termos que não aparecem, mas os fatos se encontram lá. E aí teólogos criaram termos para descrever esses fatos. Tá? Então, você pode chamar Jesus de segunda pessoa da divindade ou da trindade, dado mesmo. Tá? Porque a nossa doutrina bíblica da trindade seria uma triunidade. Tá? As três pessoas da divindade formam um só Deus. Formam a divindade. Tá? Aqui tem duas perguntas muito parecidas. A do Israel Cardoso e da Flora Oliveira, tá? Eles perguntam, eu vou aqui resumir a ideia dos dois amigos internautas, se Jesus, enquanto esteve na Terra, ele tinha todos os seus atributos divinos, tá? E a Flora pergunta se depois da glorificação ele perdeu algum atributo porque alguém disse isso a ela. Vamos analisar isso à luz da Bíblia. Primeiro, quando Cristo assume a natureza humana, ele se torna 100% homem, além de ser 100% Deus. Só que, obviamente, na natureza humana ele se autolimitou e não usou de seus atributos em favor de si mesmo. Em algumas vezes ele usou certos atributos, né, em favor das pessoas, de si mesmo não. Vou lhe dar um exemplo. Em Mateus 24:36 é dito, né, que a respeito do dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, na condição de encarnado, Cristo limitou a sua onisciência. Ele não era onipresente.
não é? Porque ele estava com uma natureza mesclada, a sua natureza divina mesclada com uma natureza humana, né? Com um corpo humano corrompido, mas interiormente Cristo era perfeito. Ele não era, então, onipresente e não era onisciente, porque, de acordo com o texto, Mateus 4,36, ele não sabia o dia e a hora da sua volta. Só que, biblicamente, não há nenhuma prova de que após a sua glorificação ele tenha perdido algum atributo. Se Cristo tivesse perdido algum atributo, até mesmo da onipresença, ele já não seria igual ao Pai. Aí nós teríamos um problema. Porque nós cremos no conceito de triunidade, ou seja, as três pessoas de divindade são distintas, mas têm a mesma essência, mesmo poder, mas diferentes funções subordinativas. Então Cristo não poderia, na sua glorificação, deixar de ser onipresente. Eu particularmente não creio nisso mesmo, que obviamente isso é um mistério para o qual teremos uma resposta definitiva na eternidade. Tá? Mas eu não creio particularmente que Cristo, depois da glorificação, mesmo que ele continue com dupla natureza, só que agora glorificado, eu não creio que ele tenha perdido nenhum dos seus atributos. Um texto que eu uso como exemplo é Colossenses 2,3, que mostra, né? Quando Cristo estava encarnado, em Mateus 24,36, ele não sabia, não é? O dia e a hora da volta dele. O Cristo encarnado, o Cristo aqui na Terra. Agora, quando você vai para Colossenses 2,3, você vê o Cristo glorificado. E aí agora ele já reassume a sua onisciência. Olha o que diz Colossenses 2,3, ó. Que texto interessante. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, na sua condição de encarnado, ele não era onisciente. Agora, na sua condição divina humana, né, e glorificada, ele possui todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que Jesus não saiba, ou seja, ele é onisciente. Então eu não creio que Cristo hoje tenha perdido algum atributo seu. Apenas durante a encarnação ele limitou, não utilizou-se desses atributos em favor de si mesmo, tá? Outra pergunta do Neco. O Neco perguntou o seguinte: por favor, me envie ou me mostre que Cristo foi da linhagem carnal de Davi, por parte de José ou de Maria, já que ele foi concebido por homem. Obrigado e que Deus lhe ilumine. Veja, vamos ler aqui um texto de Lucas 3,23 e eu vou lhe explicar esse aspecto. Primeiramente, nós sabemos que Jesus nasceu de uma mulher humana, mas sem que o seu óvulo fosse fecundado pelo espermatozoide de um homem. Então Jesus é diferente de qualquer ser que possa existir, tá? Então ele se tornou humano, mas ele não é igual a nós. Você e eu somos o fruto da união do óvulo de uma mulher pecadora e do espermatozoide de um homem pecador. Cristo é o fruto da união do óvulo de uma mulher pecadora, porém escolhida por Deus porque era, sim, a mulher mais preparada para ser a mãe de Jesus, e ela não teve o auxílio do espermatozoide do homem pecador. Lucas 1,35 diz que Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Tá? E aí alguém pode pensar, mas então como é que ele é chamado descendente de José se ele não é filho carnal de José? A resposta é simples. Jesus era o filho legal de José. Como José criou Jesus e como Jesus era da responsabilidade de José, ele era um filho legal de José. Ok? Então não há nenhum problema. O judeu via assim. Ele era filho legal de José. Agora, Lucas 3,23 diz assim, ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então veja, aqui é dito que Cristo é filho de José.
Mas por quê? No aspecto legal, porque ele foi criado por José. Agora, uma coisa interessante, Lucas, de acordo com alguns comentaristas, ele mostra, entre aspas, a descendência biológica de Jesus. Né? Porque alguns acreditam que Maria, a genealogia de Maria esteja inclusa em Lucas. Outros não acreditam. Então, é meio difícil ainda de provar isso. Já Mateus mostra uma genealogia diferente, porque ele quer mostrar a sucessão de Jesus, né, ao trono de Davi. Então, o importante é que ambas as genealogias mostram Cristo como o descendente de Davi. Tá? E como descendente de José, em Lucas 3,23, porque ele era um filho legal de José. Ele foi criado por José, tá bom? Matilde Nunes fez a seguinte pergunta. Sempre quis saber por que Jesus sofreu tanto, mais que todos os pecadores. Eu vou lhe dar alguns textos agora, tá? Para você anotar, né, se você quiser. Eu não vou lê-los todos agora por causa do tempo, e vou lhe dar 2 motivos pelos quais Jesus sofreu mais do que qualquer outro pecador. Na verdade, vou te dar 3, tá bom? Lembrei de mais um agora. Leia na sua Bíblia Isaías 53, versos 3 a 7, Mateus 16, 23, Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 12. Vou repetir. Isaías 53, 3 a 7, Mateus 16, 23, Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 12. Esses 4 textos juntos nos falam que Jesus sofreu. Primeiro, porque a ira de Deus sobre o pecado caiu nele. Então imagine, a ira de Deus sobre todos os pecados cometidos por todos os seres humanos de todas as épocas caíram sobre Jesus. Tanto que no Getsemane, na verdade na cruz, em Mateus 27, Jesus disse, não é algo que é tenebroso. Por quê? Para ele dizer isso, foi porque todos os pecados da humanidade foram jogados sobre ele e ele sentiu uma eterna separação de Deus o Pai. Ou seja, Cristo experimentou a segunda morte, que é a eterna separação de Deus. E em Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo nunca teve dúvidas da presença do Pai na vida dele, mas quando os pecados da humanidade, quando a ira de Deus sobre o pecado de todos recai sobre ele, ele experimenta a segunda morte. Apenas desta forma, ele nos livraria da segunda morte. Porque ao experimentar, sem merecer a segunda morte, ele pôde transferir a sua justiça para o pecador. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual Jesus sofreu tanto, porque a ira de Satanás para com ele era muito grande. Então você, em Apocalipse 12, 12, um dos textos que eu indiquei, é dito, por exemplo: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esses 2 principais motivos levaram Jesus a sofrer. A ira de Deus sobre o pecado recaiu em Jesus, e a ira de Satanás para com o próprio Jesus. Por isso que ele queria torturar Jesus, queria destruir Jesus. E outra coisa que levou Jesus a sofrer mais que todos: Jesus era perfeito e imaculado. De acordo com Hebreus 7,26, Cristo era perfeito e imaculado. Hebreus 4, 14 a 16, ele nunca pecou. Então ele sofreu muito. Imagine, se você e eu que somos pecadores, nos sentimos mal no meio de certos ambientes impróprios, imagine a pureza de Jesus e a perfeição dele, todos os dias ver a impureza e a imperfeição do mundo, ter que conviver com isso. Então Jesus realmente não teve ser e nunca terá um ser que tenha experimentado um sofrimento
tão forte, tão doloroso quanto Jesus Cristo. Né? O Adriano da Silva Carreira Silva, não é? Temos mais duas perguntas, a do Adriano da Silva e José Silva Paraná. E aí finalizamos esse vídeo, né, de respostas às perguntas, as dúvidas que ficaram referentes à lição de número 10. O Adriano da Silva pergunta: por que os judeus não acreditam em Cristo como Filho de Deus? Qual é o Messias que eles estão esperando? Veja, eles estão esperando o Messias ainda prometido no Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio 18, 21 e 22... né? Quando Moisés fala, né, que Deus enviaria um profeta como ele, o filho do homem, o Messias, que aparece lá em Daniel capítulo 7, verso 13. Então, para eles o Messias vai vir ainda. O que acontece é que eles não creram que Jesus era o Messias. Tá? Então, algumas coisas levaram os judeus a não acreditarem em Cristo como Filho de Deus. Primeiro, a compreensão errada que eles tinham sobre o Messias, né? Eles achavam que o Messias viria de uma forma majestosa e que os libertaria da opressão de Roma. Só que eles não entenderam que a Bíblia não prometia isso. Os profetas prometeram não uma simples libertação do Império Romano, mas a libertação do pecado e da morte eterna. Como Jesus veio de forma humilde, e não veio como um soberano, não nasceu em berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura, e durante o seu ministério, ele só destacava o reino dos céus e nunca destacava que os judeus iriam tomar o Império Romano para os judeus dominarem novamente. Eles não podiam acreditar que ele era o Messias, porque ele não se encaixava naquilo que eles entendiam que o Messias deveria fazer. Tá? Então esse foi um dos motivos. E o segundo, mesmo eles vendo claramente que Cristo tinha poder divino. Veja, tiveram judeus que testemunharam, né, e souberam que depois de 4 dias, quando Lázaro estava morto, quando diz ali o Evangelho de João no capítulo 11, depois de 4 dias, com o corpo já em decomposição, Cristo devolveu a vida para o indivíduo. Só Deus pode fazer uma coisa dessas. Você entende? Então eles não conseguiam, por quê? Por ter um monoteísmo muito fechado, eles não conseguiram entender a doutrina da Trindade. Tá? Então, este é um outro aspecto, tá bom? E o José Silva Paraná, ele pergunta: podemos identificar o Messias sofredor no Salmo 22, né, com Jesus Cristo? Com toda certeza. Olha que interessante, o Salmo 22 foi escrito por Davi, e Davi ali está, obviamente, descrevendo os seus sofrimentos. Só que Davi foi inspirado por Deus para descrever também os sofrimentos que Cristo teria na cruz. E isso com mais ou menos 1000 anos antes de Cristo vir. Olha que coisa fantástica. Então, se você ler o Salmo 22 com os versos que eu vou lhe dar agora, você vai ver que os judeus cristãos que interpretaram o Salmo 22, eles aplicaram esse salmo ao Messias sofredor Jesus Cristo. E quais são os textos que você deve ler junto com o Salmo 22? Veja, leia todo o Salmo 22. E aí, quando você ler esses versos do Novo Testamento, você tem que marcar no Salmo 22 onde esses versos se encontram relacionados. E aí você vai ver Jesus sendo profetizado aí com 1000 anos antes dele nascer, tá? Então você tem que ler o Salmo 22 todo com Mateus 27, 35, 39 e 43. Mateus capítulo 27, versos 35, 39 e 43. Você lê o Salmo 22 também com João 19, versos 23, 24 e 28. Repito, João 19, versos 23, 24 e 28. E depois você lê o Salmo 22 com Hebreus 2, 12. Hebreus 2, 12. Então esses são alguns dos textos que provam que os judeus cristãos, não é, relacionaram o servo sofredor do Salmo 22 com o Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom ter respondido mais essas perguntas aqui para vocês. No próximo vídeo nós vamos ter a lição de número 11, em que vamos estudar mais uns capítulos do livro de Isaías. Eu espero que você goste, que você aprecie, e espero que você, se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, e num próximo vídeo eu estarei aqui respondendo as perguntas referentes à lição de número 11. Que Papai do Céu te guarde, receba o meu abraço
e até nosso próximo encontro.